Olá meus amigos do Auto e Outros Artifícios, é sempre um prazer gravar um novo vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar os pontos negativos do JAC EJS1, porém isso aqui é um review atualizado após 7 meses de uso, tá? É muito interessante você ter uma visão do carro após ter um certo tempo com ele. É bem diferente do primeiro review que eu fiz sobre esse carro, sobre os pontos negativos. Se vocês são novos então, clique aí embaixo nesse botão de inscrever-se, é de graça e ajuda o canal. E bora para o vídeo. Então, após 1 mês e meio de uso com esse carro aqui, eu fiz um vídeo no canal mostrando os pontos negativos do carro. Porém, aquela análise ali é aquela análise muito parecida com quem faz review de carro no YouTube. É um review de quem não tem assim um uso diário. Após 7 meses, você começa a enxergar outros pontos que até mesmo vocês aí querendo comprar um carro, tendo curiosidade e fazer um test drive por aí, não vão perceber, tá? É só depois de um certo tempo você começa a entender melhor sobre a mecânica do carro, sobre as limitações do carro, e esse é o vídeo que eu quero passar aqui para vocês, tá? Tentar de uma maneira bem assim rápida mostrar para vocês quais são os pontos negativos desse carro, tá? Ele tem pontos positivos também, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas querem saber os pontos negativos para depois, de repente, na sua cabeça aí, vocês fazerem a melhor opção de escolha, tá? Tendo outras marcas. Mas o que eu vou falar aqui serve também para outros modelos, outras marcas de carro. Então, o primeiro ponto negativo desse carro aqui, apesar da marca ter outros segmentos de carros elétricos, como o JAC EJS4 e o EJ7, mas nesse modelo específico aqui, que é o JAC EJS1, os pneus são de uma marca bem ruim. Tá? Então, o primeiro ponto negativo é o pneu ruim, pois o JAC EJS7 usa Michelin, e esse aqui não, esse aqui usa uma marca chamada JIT. Inclusive, os parâmetros desse pneu aqui são até difíceis de achar no Brasil, tá? Que é o famoso 165/65 raio 14. Você sempre acha aqui no Brasil 175, 170, 165 com 70, mas nunca acha 165 com 65. É um pneu bem de baixo perfil, bem pequenininho, as rodas são boas, a liga leve da roda é boa, tá? O material muito bom, mas o pneu não é. Então, primeiro ponto negativo. Eu tô aproximadamente com 26 mil rodadas e o pneu, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, praticamente já tá liso, tá? E tem vídeos aqui no canal, vou deixar os cards aqui acima, para vocês verem depois, sobre o pneu traseiro que estourou. Tá? Eu passei num buraco, nem é um buraco tão grande como tem nas nossas vias, e o pneu estourou. Então concedo vocês depois darem uma olhada lá para poder entender melhor essa dinâmica sobre os pneus desse carro aqui, ó, tá? Que não são legais não. Colaborando com o primeiro ponto negativo, a falta de step nesse modelo de carro. Pois quando eu perdi esse pneu, sempre acontece esse tipo de problemas nos piores horários possíveis. Era um sábado, 9 da noite, e eu fiquei praticamente largado numa estrada, tá, até 00:30. Então, o que aconteceu comigo? Tem vídeos aqui no canal, vou deixar os cards aqui acima para vocês verem também depois, que eu coloquei um step. A falta de step nesses modelos de carros. Tem alguns modelos, tipo Nissan Leaf, que existe o step temporário, mas o Bolt, que é um padrão um pouco superior, e outros carros melhores aí, não tem, tá? Na JAC nenhum carro elétrico tem. Então, eu concedo a vocês, mesmo escolhendo um modelo de carro como esse, que vocês coloquem um step temporário. Vou mostrar aqui para vocês, ó, como que ficou. Se quiserem entender melhor, vejam nos cards aí acima como que eu cheguei à escolha do modelo, né, tamanho e tudo direitinho aí para poder ficar com step e não ficar mais na mão na rua. Não tem mais selante automotivo. Vou dizer uma coisa para vocês, selante automotivo, isso aí não funciona, não existe. Apesar de eu ter rasgado o pneu, eu coloquei esse troço em uso no momento, e praticamente eu vi que aquilo ali nem cola direito. Nem sei como é que aquilo ali funciona, porque praticamente é um líquido que nem colava. Então, não fiquem na dependência, tá, de usar esses selantes. Não vai adiantar, tá bom? Terceiro ponto negativo, a altura em relação ao solo. Esse carro aqui, ó, é o pior calcanhar de Aquiles desse carro. A altura em relação ao solo. Se vocês chegarem a um dia comprar um modelo desse, saiam da concessionária com aquela proteção, que eu já cansei de mostrar aqui nos vídeos aqui do canal, tá? Que é aquela famosa proteção
que é uma chapa muito parecida com um protetor de cárter em motores, tá? Que possa proteger o seu pack de bateria. Tá aqui essa chapa, ó. Porque certamente vai raspar, tá? E aí você poderá danificar o pack de bateria. Muitos pensam assim, ah não, eu vou andar devagarzinho. Tem coisas que você nem pensa que vai raspar, nem é em quebra-mola e o carro raspa, tá? Por causa do perfil. Sei que o modelo é importado, talvez na China não tenha uma prática de colocar quebra-molas na rua, porém no Brasil é o que mais se tem, buracos e quebra-molas. Então é um ponto negativo a ser visto nesse carro, tá? Quando eu troquei o pneu, deu uma leve melhorada, porque o pneu de trás ele passou a ter o perfil 165/70, raio 14, tá? Acabei trocando nas duas rodas traseiras, melhorou um pouquinho, tá? Então é um ponto negativo que eu tenho que passar para vocês. Apesar do alto valor agregado em modelos de carros elétricos, esse daqui é um carro de baixo custo. Então muitos dos problemas que eu estou falando aqui é devido justamente a ele ser um carro barato, tá? Sei que o valor é muito caro, se você fizesse uma comparação com um carro térmico, o carro térmico seria premium. Só que em carros elétricos, esse aqui é o patamar inicial. Tá? Quando você vai comprando carros mais premiums elétricos, são muito mais caros, esses problemas são suavizados ou praticamente inexistentes. Mas eu tenho que falar aqui para vocês, por exemplo, as rodas, como eu estava falando aqui agora, até o início, rodas. Você, com esse tipo de pneu aqui, você sente um certo nível de ruído, a acústica dele até é muito boa, mas você sente falta de isolamento, tá? Nas partes aqui, ó. Em carros com valor de 150 mil, de 170 mil para cima, geralmente você tem aqui uma proteçãozinha na caixa de roda. Esse carro não tem nada, é lataria pura. Então qualquer detrito de pedrinha sobe e fica fazendo barulho na acústica dentro, tá? Apesar do carro ser muito bonzinho internamente, tem um certo tipo de conforto, ele passa muita pedrinha, principalmente piche, quando você passa em piche. Então essa falta de isolamento aqui, níveis da suspensão, que são, por ser um carro pequeno, você sente uma certa... alguns usuários até aqui no canal já relataram nos comentários que ele perde alinhamento. Eu não perdi alinhamento, mas eu sei que são vicissitudes por o carro ser de baixo custo, tá? Então é interessante eu sempre falar isso para vocês, que esse carro aqui é de baixo custo. Então chegamos naquela parte, tá, do carregamento do carro, é um ponto negativo também. Acabei de falar agora sobre baixo custo. Então, esse carro aqui não é dotado de um sistema de refrigeração de baterias. Por quê? Porque a engenharia percebeu que carros pequenos, com 30 kW, até o Nissan Leaf, tá? Vocês podem dar uma pesquisada aí, Nissan Leaf não tem sistema de resfriamento. O que ocorre com esse tipo de carros quando não tem sistema de resfriamento? Ou você tem uma central limitada, que aqui o nome dessa central se chama OBC, tá, no manual dele. Ela limita a corrente que vai ser carregada na bateria. O Nissan Leaf, ele não limita e não tem resfriamento. O que acontece com a maioria das vezes, vários relatos de usuários de Nissan Leaf, é que a cada 2 cargas numa estrada, o carro entra em modo de proteção. Isso já não acontece com esse carro. Por quê? Porque o OBC limita demais a entrada de carregamento. E aí o que acontece com ele? Ele é um carro na estrada, se você for usar a porta de corrente alternada, você não vai ter 22 kW aqui. Sempre vai entrar 6,8 no máximo de kW, não chega nem a 7. E aí demandando o quê? Se você tiver zerado na estrada, vai levar 5 horas a 6 horas para você carregar esse carro. Então é um ponto negativo. Ele não esquenta a bateria, mas você vai ficar com um carregamento muito lento, tá? Dependendo na estrada. Não é o caso que comigo, eu uso ele diariamente, boto à noite para carregar, mesmo no box, dia seguinte estou tranquilo com ele. Mas para quem vai fazer uma viagem, vai ficar na mão. Tocando nesse ponto de carregamento, a central, né, o conversor dele com as baterias, a Jaque não se preocupou, tá, para os países sul-americanos, da América Latina, porque temos também a venda desses carros aqui em Costa Rica, México, alguns países aqui do sul, aqui também, Brasil, Argentina, estão vendendo esse modelo de carro da Jaque. Só que na Europa, os carros estão saindo com a porta CCS2, que é o modelo europeu. Aqui para o Brasil, eles não se preocuparam, mandaram com a porta chinesa. Então você vai ter dificuldade também de carregamento na estrada. Tá? Você não encontra ponto GBT. E um adaptador para essa porta aqui, para você carregar em estrada, custa aproximadamente na AliExpress, tá? Entre 10 a 12 mil reais. Inviável, não vou comprar algo desse, até porque eu não faço viagem em estrada com esse carro. Mas quem depender de carregamento na estrada, vai ficar na mão também.
Esse próximo ponto negativo, sétimo ponto negativo agora, é em relação à marca de maneira geral, tá? A Jaque, ela praticamente, eu tenho visto aí vídeos na internet que ela fecha as concessionárias autorizadas, tá? Não tem muitas autorizadas da Jaque nos estados, fazendo com que clientes que compraram no início o carro tinham algum ponto, tá, de manutenção. E depois, quando ela fecha e fica só na capital, ela prejudica os consumidores com a compra desse carro. Eu mesmo estou passando por isso aqui no Rio de Janeiro. Ela tinha um ponto já distante para mim, ela fechou e abriu em outro lugar. Quer dizer, ela não está se preocupando com a clientela de maneira geral. E até mesmo as peças de reposição. Eu fui acometido de um problema urbano, como acontece com a maioria das pessoas. Uma moto num corredor passou e levou aqui, ó, o LED do retrovisor do carro. O que acontece com isso? Eu pensei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou repor algo assim? Farol, qualquer tipo de material que seja de reposição, tá? Suspensão, pastilhas de freio, tá? E aí você vê que a Jaque não está preparada para isso. Você chega lá, você vai encomendar e ainda vai vir da China. Eu mesmo encomendei, vou mostrar aqui para vocês aqui a encomenda. Não é caro comprar alguma peça de reposição, mas é melhor você fazer por si próprio, não depender da marca. Então isso é um ponto negativo. Eu fui na AliExpress, como eu estava falando para vocês de porta de carregamento, eu compro a peça lá diretamente com alguém lá do outro lado do mundo e eles estão me mandando para mim. O pior disso tudo foi só a frete, porque a peça nem foi cara. Um retrovisor desse inteiro, em torno de R$250 que está lá fora na China, não é caro. O problema foi a frete, que eu paguei mais do que o valor da peça para trazer para cá, como eu mostrei para vocês no vídeo. Então, esse é um ponto negativo também da marca. Com isso tudo, nesse review, depois de um proprietário com 7 meses de uso, essa que é a diferença, né? Às vezes você vê muito vídeo na internet, mas é promocional, propaganda, você não vê muitos os pontos negativos do carro. Quem vivencia o carro, que é interessante comentar. Baixa autonomia é um ponto negativo? Não, porque eu comprei o carro sabendo que ele é limitado em 300 km. A proposta por qual eu estou usando, eu tenho que entender isso, vocês também têm que entender. Não posso reclamar da autonomia dele. Se eu quiser um carro com maior autonomia, eu tenho que comprar um carro mais caro. E eu não tenho poder aquisitivo. Se eu tivesse, compraria, com certeza. Tá? Aqui não é para falar mal do carro. Aqui é para falar os pontos negativos. Estou satisfeito com o carro? Estou. Apesar de todos esses problemas que eu estou mostrando para vocês, e a minha intenção do canal é mostrar os pontos negativos do carro, é para vocês abrirem os olhos para, de repente, terem melhores opções de escolha. Tá? Não é uma má escolha, ele é um carro que resolve o meu problema. Então baixa autonomia não é parâmetro, a mala pequena também não é parâmetro. Quando você compra um carro, você vai lá e vê que a mala de repente não é adequada para o seu uso. Uma pessoa que viaja muito, precisa de mala, não é o caso, tá? Mas ele é um carro interessante sim, para a área urbana, para o dia a dia do trabalho, é muito econômico. Poderia ser melhor com essas peças de reposição, principalmente porque ele é um carro de baixo custo. Você vê, pelo que eu mostrei para vocês aí, as peças não são caras do outro lado do mundo para você repor. Então aqui, se você tivesse essas peças aqui, seria muito melhor. Ele seria uma espécie de um Fiat Mobi, né? Ele seria uma espécie de um carro mais barato, tipo uma Uno, um segmento aí de um carro mais barato, com peças muito baratas. Ele iria realmente alavancar uma febre desses carrinhos pequenos elétricos. Porém, ainda está muito restrito, tá? Mas aqui a minha missão é mostrar isso para vocês, é torcer para que a mobilidade elétrica alavanque, porque só quem ganha somos todos nós. Eu sempre falo aqui no canal, até mesmo para você que de repente torce o nariz para um carro elétrico, quando o carro elétrico começa a tomar espaço, ele faz com que o carro térmico baixe o preço. Então todo mundo ganha, é interessante torcer para que dê certo, tá? Eu tive um carro automatizado, já contei aqui no canal sobre esse assunto, era um Fiat Idea, Duologic. E no início, quando eu comprei, porque eu sempre compro a tecnologia logo de início, não é nem interessante, né, comprar, eu fiquei dependendo da concessionária para fazer a troca mecânica dele. A primeira embreagem troquei dentro da Fiat e não foi barato também, tá? Foi caro. Mas logo a segunda embreagem já foi pela metade do preço, porque a tecnologia começou a abrir muito carro na pista, e aí oficinas de mecânica hoje em dia você encontra até do lado de casa, igual a padaria. Todo mundo troca um Duologic hoje em dia, você consegue comprar um robô inteiro barato. Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo, do vídeo. É o que eu vi até o momento, são 7 meses de uso desse carro. São os pontos que eu chamo a atenção, são bem negativos mesmo. Vou tentar fazer um vídeo aqui positivo, pois
Se você analisar alguns pontos negativos que eu contei aqui nesse vídeo, como a central OBC ser limitada, ela também tem um ponto positivo nessa história também, tá? Ao carregar de maneira lenta, ela preserva a bateria. Então, no futuro, eu vou fazer os pontos positivos desse carro também. Se você ainda não se inscreveu, aperte esse botão aí de inscreva-se, é de graça. Só ajuda o canal aí a promover mais conteúdo, tá? Eu vou deixar alguns vídeos aqui do lado aqui para que vocês possam aumentar o conhecimento técnico. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento de tecnologia e até o próximo vídeo.